Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O clima na Terra já mudou e, segundo a ciência, os eventos extremos que estamos vivenciando são, em boa parte, consequência da ação humana. Embora alguns países e empresas possam ter maior responsabilidade pela devastação dos ambientes naturais e pelo envenenamento da vida no planeta, cabe a todas as pessoas e organizações que tenham consciência dessa situação agir em defesa da natureza. É o que se espera também das universidades, inclusive nas suas políticas e práticas internas. É sobre isso que vamos falar hoje no nosso Ponto de Pauta. Como convidada, a professora Marta Toqueto, aposentada do Departamento de Química da UFSM. Marta integrou a diretoria da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e em 2017 recebeu da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o Prêmio Pioneiras da Ecologia. Eu sou Jefferson Pinheiro e o nosso ponto de pauta de hoje é sobre a política ambiental da Universidade Federal de Santa Maria. Marta, em primeiro lugar, obrigado pela tua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, discutindo, analisando todos os aspectos da questão ambiental, né, que nós não vamos, acredito, nos ater exclusivamente a uma política da instituição, né, mas dessa amplitude que a questão ambiental ela tem. Então, obrigada à Sedufisme pela oportunidade. Marta, a Pró-Reitoria de Planejamento da UFSM levaria para o Conselho Universitário uma minuta que propõe a criação de uma política ambiental na universidade. Mas algumas organizações, entre elas a Sedufisme, conseguiram a retirada de pauta dessa minuta para que o tema fosse amplamente discutido pela comunidade acadêmica. Você está entre as pessoas que iniciaram este movimento. E qual a importância de se instituir uma política ambiental na UFSM e por que você e outras pessoas se mobilizaram para garantir mais participação na construção de uma política ambiental na universidade? Bom, primeiramente, a gente entende que o processo de construção de uma política ou de qualquer política, esse processo deve ser participativo, né? Deve contemplar o que a comunidade pensa, oportunizar que a comunidade se manifeste amplamente nesse processo. E a mobilização do nosso grupo iniciou porque entendemos que a condução do processo de construção da política ambiental da UFSM estava muito limitada a uma consulta pública. Então, foi colocado um documento para que as pessoas que desejassem, elas se manifestassem. A gente sabe que, mesmo que hoje a gente tenha mais familiaridade com os meios eletrônicos, a gente precisa ampliar os canais de participação. Então, esse foi um dos pontos que nós entendemos que a comunidade tinha que participar mais. Ela tinha que ser ouvida dentro desse processo de construção. E por que a gente entende que esse processo é uma construção democrática, é uma construção coletiva, participativa? Porque, quando a gente está falando de uma política ambiental, ela não se restringe única e exclusivamente à UFSM, ao Campo Central e aos seus demais campi. Abrange o ambiente de uma forma integral. Não existe essa separação, né? Na verdade, assim, não adianta a gente imaginar que a gente vai fazer uma política para consumo interno, né? Para cumprir algumas questões, exigências legais, ou tentar mitigar
os efeitos da nossa atividade, das nossas ações. Nós temos que pensar que a amplitude da atuação da UFSM extrapola os muros da instituição, né? Se a gente pensar, por exemplo, o atendimento de serviços de saúde, se a gente pensar em cursos, se a gente pensar nas áreas de convivência, que a comunidade vai até esses locais. E quando a gente fala UFSM, eu gosto sempre de destacar, são Palmeira, Cachoeira, Frederico e Santa Maria. Nós não estamos falando numa política ambiental para a nossa universidade, o UFSM, Campus Central aqui na UFSM. Então, cada vez mais, a gente vê o quanto é abrangente, o quanto a gente tem que ampliar essa participação e ouvir a comunidade. E quando eu falo a comunidade, eu também estou falando da comunidade externa, né? A gente pensar nas associações, a gente pensar no órgão ambiental, tanto federal quanto órgão ambiental estadual, a gente pensar na comunidade, no cidadão que também acolhe a universidade, ele vai lá dispor de vários, do espaço da instituição, dos serviços da instituição. Ele também tem que ser ouvido e participar dessa construção. Até porque nós não estamos construindo um documento cartorial, algo para cumprir tabela, para cumprir uma exigência. Os princípios que estão colocados na política ambiental da UFSM, eles precisam ser internalizados, eles precisam ser praticados. E quando a gente fala essa prática na questão ambiental, a gente fala na minha prática na vida, no dia a dia. Quer dizer, eu não posso ser uma pessoa que tenho cuidados ambientais dentro da UFSM e na minha casa, por exemplo, eu misturo todo tipo de resíduo, porque eu vou resvalar nessa história. Eu vou chegar a um determinado momento que lá eu também vou misturar. Então, assim, esses princípios, eles precisam ser apropriados por cada um de nós, de tal maneira que essa política ela também seja um instrumento transformador da sociedade. Então, foi por isso que a gente achou que tinha que ampliar mais a discussão, ampliar também a visão colocada na proposta original, né? Trazer os técnicos, trazer as pessoas que militam nessa área, às vezes nem são da área, mas entendem que essa questão ambiental é uma questão de cidadania. Então, ela vai além da minha atuação na área da saúde, na área esportiva, seja qual for, é uma questão cidadã. Então, eu preciso internalizar isso. Então, isso foi o que nos moveu, né, para encaminhar esse pedido, e a gente foi até o gabinete do reitor, fomos recebidos pelo chefe de gabinete, que entendeu, se sensibilizou com essa proposta, com nesse nosso pedido, e fez a retirada. Então, se iniciou um processo mais amplo para essa construção. Certo, Marta. Por que se tratar política ambiental como política socioambiental? E qual o impacto de uma política socioambiental para o conjunto da comunidade acadêmica? Na verdade, essa proposta de construção de uma política socioambiental, ela tem como objetivo ampliar essa visão do ambiental, né? Colocar dentro desse conceito, colocar dentro dessa política outros aspectos que não sejam apenas os aspectos ligados à natureza. Mas a gente pensar na questão cultural, a gente pensar na questão da biodiversidade, a gente pensar na questão histórica, a gente pensar na questão educacional,
né? Então, a gente vê as questões de gênero, as questões de raça, elas estão colocadas dentro de uma política. Então, a ideia de pensar uma política socioambiental é para dar essa abrangência maior, né? Considerando até o que eu falei anteriormente, que essa política ela seja um instrumento, uma ferramenta de transformação. A política ela também é um instrumento pedagógico, né? Para mostrar como que se lida com essa interação do homem, né? Como se todos esses efeitos que a gente está enumerando, que a gente hoje vivencia e verifica na questão ambiental, foram provocados pelo homem, né? Então, é preciso que a gente retome essa conexão com a natureza, retome essa harmonia e esse equilíbrio. Então, a gente compreende que chamar e construir uma política socioambiental, a gente vai dar uma abrangência muito maior do que apenas um conjunto de diretrizes, mas a gente falar num propósito, né? Uma proposta da instituição nessa reconexão com a natureza e com toda a biodiversidade. Então, é nesse sentido que a gente pensou de modificar, né, propor, sugerir que essa política ela não seja restrita à questão ambiental. A gente pensar resíduos, a gente pensar o impacto dos efluentes esgoto urbano, ou efluentes de laboratório, ou descarte de algum material, não apenas só pensar nas compras, que a gente pode reduzir a questão, por exemplo, de desperdício e fazer melhores escolhas, mas a gente pensar, inclusive, que muitas vezes, como que esse produto está sendo fabricado? Né? Isso é justo esse processo de manufatura de um determinado produto, quer dizer, esses elementos, né, ampliando esse conceito, essa preocupação é que nos moveu. E a gente fala muito na construção de uma universidade sustentável, né? Quando a gente está falando em sustentabilidade, a gente tem que ampliar muito mais o conceito de sustentabilidade que apenas os 3 pilares: social, ambiental e econômico. Mas a gente colocar toda essa gama que eu listei, que a gente se preocupou de contemplar na hora que chama a política socioambiental e não apenas ambiental. E que entendemos que, com essa denominação, ela também contempla um objetivo da instituição, que é ser vista e ser reconhecida e praticar, obviamente, nas suas atividades, a sustentabilidade, né? E essa sustentabilidade ela não é só ambiental, ela é socioambiental. Certo, professora. Quais são suas expectativas em relação à política socioambiental que se deve implementar na UFSM a partir desse debate que se está promovendo agora? A expectativa que se tem é, obviamente, que esses pontos, né, que eu elenquei, eles sejam contemplados. E que, na verdade, a gente primeiramente, não se limite a uma política ambiental. Eu entendo que a gente tem que atender aspectos legais, mas eu entendo também que a nossa proposta e a nossa política de instituição, ela pode trazer protagonismos. Ela pode trazer avanços em termos de conceito,
né? Avanço de pensar a questão ambiental não apenas como a questão de meio ambiente, mas pensar ambiente como um todo e não algo parcial. É um detalhe? É um detalhe. Só que eu volto a frisar que essa política é também um instrumento pedagógico. Então, nós, enquanto instituição, também temos que protagonizar naquilo que nós vamos escrever, para que essa redação, este texto, ele contemple avanços na questão, inclusive, conceitual, que leve, por exemplo, a gente pensar e refletir que o homem, ele não pode disponibilizar da natureza como sendo um recurso que ele pode extrair, que ele pode retirar, que ele pode processar e quando ele achar que não serve mais, ele joga de volta na natureza. Então, nós temos que pensar que nós somos parte dessa natureza. Nós temos que pensar como que a gente vai pensar essa harmonia, este equilíbrio. Então, eu entendo, e a minha expectativa é que, na discussão, nós temos uma audiência pública que vai ser realizada ainda dia 6 de dezembro, para a conclusão deste processo de mobilização. Eu tenho a expectativa de que haja uma participação maciça da comunidade, comunidade interna, comunidade externa, e eu volto aqui a destacar, quando a gente está falando em comunidade interna, a gente não está pensando só em alunos, professores, técnicos, servidores de uma maneira geral. A gente está falando também nos serviços, nós temos serviços terceirizados, nós temos empresas que estão lá dentro, nós temos a incubadora, nós temos o hospital, nós temos cursos de curta duração. Então, tudo isso impacta. E tudo isso tem que estar em harmonia com esse processo aqui. Todos esses entes, eles são importantes nessa construção. Então, a minha expectativa, na plenária, a gente já teve a oportunidade de ter uma participação que não numericamente foi grande, mas representativamente foi significativa. E contribuiu, e trouxe propostas sugestões para essa construção, e na audiência pública é mais uma oportunidade para a comunidade se manifestar. Então, a gente entende que esse processo, que não vai se esgotar, né? Até porque a política, ela, depois de aprovada, ela vai precisar ser aprimorada, né? Quando a gente fala no processo de gestão, a gente está falando um processo permanente, constante de aprimoramento e de melhoria. Tenho também a expectativa de que o Conselho Universitário ele se debruce sobre essa política, apreciando tudo que está contemplado, todos os itens que foram contemplados, né? Um aspecto eu acho importante, que a gente achou que precisava ser aprimorado na proposta original, é a questão da participação. A participação não só da comunidade, desses segmentos que a gente falou aqui, mas de toda a comunidade, de toda a sociedade, porque, de uma forma ou de outra, mais ou menos, todos são impactados pela UFSM. E quando eu falo o impacto, a gente gosta muito em Santa Maria, e eu acho que, para mim, é um defeito da visão da cidade, é colocar o elemento econômico sempre em primeiro lugar, né? E, na verdade, a gente tem que avançar. E a política tem esse aspecto. Avançar nesse conceito. Avançar o que é bom para as pessoas, o que é bom para a comunidade, o que é bom para o planeta, o que é bom para os pássaros que voam no campus, o que é bom para as árvores, para a fauna. Então, essa expectativa
de que haja uma incorporação e a sensibilização realmente de todos e de todas nessa avaliação é a minha expectativa, é a mais alta possível. Eu tenho, assim, um sonho, pode-se dizer, um sonho, me emociono ao falar, tenho um sonho que é realmente nós termos muito mais do que uma política de um documento cumprindo uma exigência, que nós temos diretrizes que vão regrar os nossos propósitos dentro da instituição, né? Dentro da instituição e pensando na comunidade, na sociedade como um todo. Então, a minha expectativa é a mais alta possível. Sou uma pessoa otimista, né? Pensando por esse lado aí. Perfeito, professora. Marta, depois do movimento que vocês fizeram para democratizar esse debate em torno da minuta, da política ambiental, se abriu então, né, como resposta a esse movimento que vocês fizeram, essa plataforma que tu citou, a plataforma Mais Brasil, né, ela ficou aberta por um pouco mais de tempo, né, mais algumas semanas. Pesquisando lá, identifiquei 25 sugestões de propostas ao texto original da minuta. E aí tem uma delas que vem ao encontro do que tu estava falando da participação, né? Que uma delas indica, então, incluir os frequentadores dos campi como público a ser considerado pelo plano de gestão ambiental, na formação dessa consciência sobre as questões ambientais. Isso acabou me remetendo ao fato da população de Santa Maria considerar o campo central da UFSM como o principal parque da cidade. Né? Para alguns, inclusive, dizem que é o único parque, né, que a cidade dispõe. E, bom, eu gostaria de saber da senhora como a senhora pensa, né, o que a senhora pensa sobre a importância do campus como um local de lazer que proporciona contato com a natureza, né, dentro desse ambiente urbano. O próprio Jardim Botânico, né, que recentemente passou a abrir aos domingos à tarde, né, ele abria pontualmente, né, em alguns momentos como o Vivo Campus, mas agora passou a abrir semanalmente aos domingos à tarde, né? É um local magnífico assim que proporciona à população de Santa Maria um contato com a natureza. Para uma cidade que tem poucos espaços verdes, né, públicos, né, disponíveis para a população, como é que a senhora vê essa dimensão e essa responsabilidade da UFSM de oferecer espaços de contato com os ambientes mais naturais para a população, assim, principalmente para essa população que vive dentro do meio urbano? Eu acredito que essa recepção à comunidade não seja exclusivamente aqui em Santa Maria, do nosso campus, mas que isso ocorra nos demais campos da instituição. Né? Que a população ela acolhe a esses espaços, até porque são espaços cuidados, são espaços arborizados, são espaços onde são desenvolvidas atividades que chamam a comunidade. A gente teve recentemente o Viva Campus, a gente tem os eventos que são proporcionados pela orquestra da UFSM, a gente tem vários outros eventos esportivos, que são o Jardim Botânico, que tu falaste. Então, eu entendo que, no momento em que as universidades são públicas, elas devem conceder, elas devem interagir, elas não são instituições onde a ciência se produz ali e ela mesma, num processo até autofágico, né, ela se alimenta daquilo que ela faz. Né? Isso precisa retornar à comunidade. Nós precisamos sentir como que a comunidade recebe essas nossas ações. E é obviamente que nessa troca, né, nessa interação que acontece, a gente tem uma grande responsabilidade, que é essa responsabilidade de transformar. Quando a gente fala em educação, a gente está falando em transformação. Né? E entendo que
a ciência que a gente produz, os ensinamentos que a instituição ela passa, volta para aquela comunidade do aluno que terminou seu curso, que vai para uma outra cidade. Quer dizer, isso tem que ser, o nosso conhecimento ele tem que ser disseminado. Então, na verdade, eu entendo que é de extrema responsabilidade. De extrema responsabilidade, que a gente mantenha essas áreas, que a gente amplie as ações, as atividades, para trazer essa comunidade, para ir até a comunidade, né? E ver o que ela precisa, ver quais são as necessidades. Então, acho que essa troca não é uma prestação de serviço, né? É uma troca dentro dessa questão, dessa preocupação de cidadania, né? Que a gente precisa ter, e entendo que isso não é exclusividade nossa do Campo Central, mas que seja uma prática das universidades públicas, né? E das demais unidades da UFSM, que também essa mesma guardada as suas peculiaridades, as suas diferenças, acredito que haja também e esteja sendo construída essa interação cada vez maior. Então, vejo assim, eu sempre fui uma entusiasta da extensão, né? E eu acho que a extensão é um braço extremamente importante e extremamente forte dentro das instituições públicas de ensino superior. E eu acho que a gente tem que fazer, e fazer bem feito. E entendo que a política socioambiental ela é um instrumento importante nesse processo de construção, de transformação da sociedade, um olhar mais amplo. Então, um olhar não só antropocêntrico, né, que o homem está lá no topo dessa cadeia, mas olhar dentro de uma visão de igualdade. Sim, professora. Segundo divulgou a própria UFSM em junho desse ano, a universidade foi considerada a segunda melhor do Brasil em sustentabilidade e a primeira entre as universidades públicas, de acordo com o Ranking Times Higher Education. No desenvolvimento, né, de uma consciência sobre essa necessidade de cuidarmos do ambiente natural do planeta, né, e também do ponto de vista do desenvolvimento de tecnologias e práticas que a universidade pode oferecer, né, para ajudar as pessoas até, inclusive, nessa reconciliação que a senhora fala com a natureza, né, que a gente deve ter com a natureza, né? Como é que a senhora vê a UFSM e como é que a senhora vê as outras universidades que a senhora conhece, né, nesse impacto e nessa geração de conhecimento, de tecnologia para favorecer que pessoas, natureza, ciência se encontrem, né, se fortaleçam? Na verdade, assim, eu sempre vejo com um pouco de reserva a questão de tentar ranquear, tentar certificar ou dar um diploma de que as coisas estão bem, porque muitas vezes os critérios que são utilizados, eles são critérios ainda muito superficiais, né? Então, eu não conheço os critérios que foram utilizados, né? Mas eu acho que um passeio singelo pelo campus mostra que nós temos muito o que fazer com relação ao verdadeiro conceito do que é sustentabilidade, né? Eu acho que um dos aspectos assim extremamente importante e que é gritante é a questão do resíduo. É a questão dos plásticos, que ainda se usa copos plásticos, se usa material descartável, se usa muitas vezes material com uma qualidade que tem uma vida útil curta, né? Então, eu acho que esses aspectos, acho que a gente precisa aprimorar, né? Eu acho sempre que um resultado,
né? Ele é motivador, mas ele não é o bastante, né? Ele é motivador para que a gente consiga perseguindo metas melhores, né? E realmente tendo aquela coerência de teoria e de prática, né? Então, isso eu acho que é muito importante quando a gente fala, por exemplo, eu lembro que quando começaram as certificações ISO 14000, a empresa é certificada pela ISO 14000, né? Na verdade, às vezes eram poucos critérios que eram selecionados, que eram submetidos, e naqueles critérios, de fato, eles se enquadravam. Só que se a gente pensar na questão, na amplitude do que é sustentabilidade, a gente tem vários pontos que a gente ainda precisa melhorar, né? E eu também acho que vale a reflexão no sentido de que a questão ambiental, quando a gente fala na questão ambiental e a gente conversa com as pessoas de uma maneira geral, é unânime em a pessoa afirmar que ela acha super importante a questão ambiental. Só que, na hora que passa para a prática, a história não é bem assim, né? Então, muitas vezes, conta o aspecto econômico. Nós ainda vivemos um momento em que a questão ambiental, e que eu acho que a própria prática do consumo, da sustentabilidade, ela é ainda muito superficial. Não se compreendeu o que é sustentabilidade, a profundidade que esse conceito tem, né? Então, eu acho que assim, é um feito importante, acho que é motivador, né? Mas eu acho que não quer dizer que nós sejamos os vice-campeões, né? E que a gente está a gente está no caminho, mas num caminho ainda, na minha compreensão, muito inicial, gatinhando nesse processo, né? Tanto é que a própria política ambiental está saindo agora, né? E se a gente pensar que a gente já teve uma coleta seletiva solidária em 2016, implantada na UFSM, e que poderia ter sido o embrião para essa construção, acabou não sendo. Acabou voltando agora, né, 8 anos depois. Então, essa questão, ela é extremamente importante. Eu acho que ela é relevante, sim, né? Mas eu acho que ela vale a gente pensar o que a gente pode fazer mais, né? Não só para a gente receber um título, né? Mas para que realmente a nossa prática ela entre ela seja coerente, né? E que a gente não esteja pregando moral de cuecas. Certo, professora. Para encerrar a nossa conversa, eu queria abordar novamente essa questão da abrangência assim, das universidades, e no caso da FSM, né, em relação à comunidade, né, em relação à cidade de Santa Maria, onde se localiza o campo central da UFSM. A cidade não tem um plano de arborização urbana do município, né, não tem um viveiro municipal de mudas disponível à população que queira eventualmente plantar, quase não tem áreas verdes públicas, né, de acesso à população, como vimos, né, quando falamos em relação aos parques. A coleta seletiva que a senhora está se referindo agora à universidade também, né, o ano passado, 2023, que foi retomada de uma forma ainda muito singela, né, que não abrange toda a cidade, que ainda tem vários pontos assim, que não estão funcionando bem, né. Bom, uma cidade que tem tantas carências básicas ambientais como Santa Maria
nessa cidade existe uma universidade, né, que é uma das melhores universidades públicas do Brasil e que tem diversos cursos que se relacionam diretamente com a temática ambiental. Então, eu lhe pergunto, professora, por que a UFSM, não, com tantos cursos e com tanta sabedoria, né, que é gerada na universidade, não conseguiu impactar a cidade onde ela está de uma forma assim, mais contundente para que a gente pudesse ter construído uma cidade mais verde e sustentável em Santa Maria? Na minha opinião pessoal, é uma questão política. É uma visão política da administração municipal. É não considerar a questão ambiental ela estratégica dentro das políticas do município. Então, esse para mim é o ponto central. É por isso que os avanços eles são parciais e eles vão até um determinado ponto, eles retrocedem, eles recomeçam e assim vai. A gente está sempre nessa gangorra para lá e para cá. Então, não consegue avançar. Então, para mim, é uma questão política. É a visão de quem está à frente do município, da Prefeitura de Santa Maria, para fazer com que a questão ambiental ela seja uma questão transversal e que ela passe por todas as áreas, por todas as secretarias deste município e abrir estes canais para as instituições. Tu iniciaste a nossa entrevista falando sobre a questão climática. Está sendo desenvolvido na nossa instituição um plano de redução, um plano municipal de redução de riscos que vem atender a questão climática, que após toda essa enchente que aconteceu em maio, o governo federal aprovou uma verba por meio do Ministério das Cidades e há um projeto com pesquisadores da instituição que estão fazendo e trabalhando casa a casa. É um trabalho incrível. Quer dizer, esse trabalho não basta ter essa robustez que ele tem, mas ele tem que ser apropriado também pelo município para isso ser posto em prática. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Então, na minha visão, o problema é uma questão política. É pensar fragmentado. É pensar que a questão ambiental é uma coisa, a questão do transporte é outra, a questão da saúde é outra, e assim a gente vai jogando daqui e dali. Quando a gente pensa nessa transversalidade que eu estou mencionando, a gente está pensando exatamente isso, um plano de arborização. Quer dizer, pensar como que essa cidade vai desenvolver áreas, soluções, voltadas, tomando como exemplo a própria natureza, para minimizar problemas. Nós tivemos vários deslizamentos de encostas aqui em Santa Maria. Quer dizer, isso tudo tem que estar contemplado na questão, por exemplo, do transporte. Pensar, será que a gente não tem que buscar uma frota de transporte com combustíveis alternativos? Onde a gente reduza a questão do uso do petróleo? Então, acho que a questão, por exemplo, quantas cidades nesse Brasil inteiro e fora já proibiram o uso do plástico? A sacola plástica. Nós estamos assim, é só tu ir qualquer loja de mercado, qualquer mercado. As pessoas é automático, dizem assim, eu tenho sacola. A pessoa simplesmente assim, ela está tão
mecanizado aquilo, é tão automático, que ela parece que ela fica surda ao ouvir que eu tenho sacola. E ela tenta várias vezes puxar a sacolinha. Não, mas eu tenho sacola. Ah, desculpe, é automático. Quer dizer, isso para mim é algo básico. É algo básico. Eu não acho que a gente vai fazer coisas mirabolantes sem pensar no começo. A gente não tem que inventar. Existem vários exemplos e a prática está aí. A própria instituição não precisa nem sair para outras cidades buscando exemplos. A própria coleta seletiva solidária, que foi implantada em 2016 e que foi responsável por esse prêmio da Assembleia Legislativa, mostra o protagonismo e a capacidade que a instituição tem de ser transformadora, de ser protagonista. Então, isso é um exemplo. A gente poderia pensar vários outros exemplos, citar vários outros colegas que trabalham em áreas afins, né, da área ambiental, os cursos voltados para a área, especificamente para a área de meio ambiente, e cursos que têm uma interface extremamente importante. E hoje eu acho que a gente não pode mais pensar como o meio ambiente seja algo à parte, né? Tem que estar integrado em tudo o que a gente vai fazer. Mas e se eu fizer assim, qual é a consequência? Aquela visão que a gente fala não apenas na prevenção, mas a gente pensar na precaução. Quer dizer, se tem uma possibilidade de risco de dar errado, vamos pensar melhor. Então, eu acho que esse aspecto, assim, para mim, é muito claro, né? Enquanto a gente tiver uma visão política fragmentada dentro do município, que veja a questão ambiental como uma área à parte, mesmo que considere importante, mas à parte ou junto com as demais, e não pense nessa transversalidade, eu acho que a gente vai ficar nessas indas e vindas e nessas frustrações, porque é uma frustração. A gente pensar que a gente tem uma cidade com a robustez de uma instituição como a UFSM e a gente ter uma coleta seletiva que caminha mancando, né? Que não atinge o entorno da cidade, que atinge alguns lugares do centro da cidade e, muitas vezes, de uma forma precária, né? Então, eu acho a questão da própria política com os catadores, com as associações, então, é muito amplo, né? Então, eu acho que enquanto a gente tiver uma cidade que pensar nesse aspecto assim, dissociado, eu acho que a gente não vai avançar nas questões socioambientais, que eu até incorporo esse termo muito mais do que somente o ambiental. Ótimo, professora. Professora Marta Toqueto, gostaria de agradecer pela sua atenção e a sua disponibilidade de ter conversado hoje conosco. Muito obrigada, sempre à disposição. Obrigada. Muito obrigado. Então, professora, assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a professora aposentada do Departamento de Química da UFSM, Marta Toqueto. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.